todos com a paz do Senhor. Pega a sua Bíblia, eu quero usar 2 livros do Novo Testamento, bem conhecidos de todos nós, aproveitando que vocês estão sobre os pés. O Evangelho de Marcos, capítulo 9, será o primeiro. Marcos, capítulo 9. Gostaria, por gentileza, Marcos, capítulo 10. Depois nós vamos dar uma ida até o livro de Lucas. Lucas, capítulo 19. Bom? Marcos, capítulo 10. A partir do versículo 17. E Lucas 19. Marcos 10 e Lucas capítulo 19. Mensagens, história conhecida de todos que leem Bíblia. Por isso eu tenho dificuldade de encontrar esses livros, principalmente quem frequenta a escola bíblica. Então nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus a partir do versículo 10, Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17, aliás, e depois iremos ao livro de Lucas, capítulo 19. Diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Repete comigo essa expressão, vamos lá. Que farei para herdar a vida eterna? Mais uma vez. Que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, não defraudará alguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele porém respondeu e disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Repete comigo: falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa. Mais uma vez. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue. Lucas capítulo 19. Eu gostaria que vocês lessem o último versículo de Lucas 19, quando Jesus deixou uma palavra de salvação na casa do Zaqueu. Todo mundo conhece. E nós vamos ler junto esse versículo do capítulo 19 de Lucas. Versículo 9 do capítulo 19. Que diz assim: 19, 9. Isso. Lucas. Palavra de Jesus. Vamos ler o 10 em vez de ler o 9, que é mais assim, eu acho que é mais contextual para uma palavra aqui nessa noite. 19, 10. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa. O 9. Pois também este é o filho de Abraão. O 10, vamos ler junto o 10. Porque o filho do homem veio buscar e salvar mais uma vez o 10. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Amém. Muito obrigado por poder receber. Não deixe ninguém roubar a sua atenção. Eu sei que, na verdade, os ponteiros do relógio já conta aí horas para a gente ir se despedindo, de uma maneira especial para nossos lares. Mas eu quero aqui ser breve e objetivo. Mas antes de ser breve e objetivo, eu quero agradecer mais uma vez de coração ao seu jovem, fazer rever de saúde, juntamente com a sua esposa, com a sua Renéia, firme, constante, abundante, que Deus continua abençoando, e o filhão Leonardo, evangelista,
futuro pastor e abençoado. O Nilson, sempre bom vê-lo. Por que não falar todo varão, né? Que a gente teve o prazer do ano passado estar junto, toda a igreja ali da São Fidélis, né? Aqui em São Fidélis, Madureira, Matriz, a Sé. E a congregação, é um prazer estar voltando aqui. Me lembro, se não me foge a memória, a mensagem que Deus nos deu aqui na festa do tempo também, no ciclo de oração, né, das irmãs, foi sobre a volta do Senhor, no arrebatamento. Até a pastora Elinéia domingo sobre a volta do Senhor Jesus no final da mensagem. Não esqueci, né? Não esqueci. Mas nessa noite, irmãos, mais uma vez, poder estar com vocês para congratular-nos, né, alegrarmos. Eu estava observando aqui o andamento do culto, a alegria, né, dos irmãos. A gente fica muito alegre de ver os irmãos de uma maneira especial, né, soltando mesmo, abrindo a sua boca, liberando o seu coração, saltando de alegria na presença do Senhor. A gente está pregando alguns dias, sempre rodando. Essa hora assim, eu estava em Macuco, sábado passado, eu, meu cunhado e o cantor Marcos, o cantor Alexandre Lima, pregando no Jubileu de Ouro da igreja em Macuco, essa hora sim. E hoje nós estamos aqui também no aniversário da congregação. Quero parabenizar pela organização, pelo carinho. O pastor Jorge, no lugar que eu passo, principalmente na nossa igreja, eu faço menção, pastor, de uma coisa que eu acho muito importante do Senhor, todas as qualidades que o Senhor tem. Uma delas que eu gosto muito e comento. Todas as festas da sua congregação, você está presente, marcando presente como pastor presidente. Acho isso lindo, quero parabenizar, juntinho com a banda. E isso aí me marcou muito. Eu acho que os varões também, né? A gente passa e está vendo os varões juntos ali. Eu achei muito interessante, quero parabenizar. Isso é muito bom para a congregação. Bom, eu li aqui duas histórias que eu não vou comentar aqui, porque o tempo não dá, não permite. Eu quero trazer uma palavra. Quem já me conhece sabe disso. O jeito que eu pregar é esse mesmo, não é? Eu não vou mudar o jeito é esse mesmo. Tem pregador, tem congregação que chama pregador, que é aquele pregador que gosta, né, de chegar, como diz a gíria dos neopentecostais, né, quebra tudo, rebenta tudo. Então eu sou mais assim, concentrado. Então eu tenho aqui duas histórias importantes que eu acho, no meu achismo, que é uma palavra mais assim, evangelística, tá? É uma palavra mais evangelística. Eu acho que aqui nessa noite tem alguém que ainda não, né, encontrou com esse Jesus ainda, não se entregou o coração, e o tema também é muito oportuno, né? Arrependimento, retorno ao primeiro amor, como o pastor lá de Rio das Ostras comentou aqui sobre o filho pródigo. Aqui tem duas personagens muito importantes. Uma é o Zaqueu, que todo mundo conhece. E quando eu peguei só o versículo 9, eu peguei o 10 e vou centralizar aqui o versículo 10, quando Jesus disse que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu acho interessante isso aqui. O que se perdeu? E quando a gente fala de coisas perdidas, né, a gente começa a olhar à luz da Bíblia, e assim vamos falar aqui, vamos falar a noite toda à luz da Bíblia de coisas perdidas. O que se perdeu? O primeiro que se perdeu foi a comunhão de Adão e Eva no jardim do Éden, quando pecou, desobedeceu a Deus. Deus falava com Adão, Adão falava com Deus, tinha aquela comunhão maravilhosa. Quem lê o livro de Gênesis sabe, todas as manhãs Deus estava ali conversando, uma comunhão. Quando Adão e Eva desobedeceu, a primeira coisa que se perdeu foi essa comunhão. Perdeu a comunhão. O pecado afastou Adão e Eva dessa comunhão. Eu quando leio, você que lê a Bíblia sabe disso, Isaías 59 diz, o profeta Isaías, através de Deus usando que o pecado do povo fazia, né, separação entre o povo e Deus. Depois que desobedeceu, a primeira coisa que se perdeu foi a comunhão. Deus não falava mais com Adão, e Adão não tinha esse privilégio de estar conversando mais com Deus. Perdeu a comunhão. Qual é a segunda coisa que perdeu depois do pecado de Adão e Eva? Perdeu
a inocência. Porque a primeira dispensação, a gente vê que a primeira dispensação é a dispensação da inocência. Não existia, não conhecia pecado, não é? O ser humano não conhecia pecado. E depois da desobediência, além de perder a comunhão, perdeu a inocência. Aí começou a reinar a dispensação da consciência. Quando Adão despertou para a realidade e começou a ver que tinha pecado, tinha desobedecido a ponto de correr para as árvores do jardim, esconder e tentar fazer para ele e Eva, não é, vestes de folha de árvores. Então perdeu primeiro a comunhão, depois perdeu a inocência, passou a ter a consciência, conheceu o pecado começou a reinar. O que mais que se perdeu? Depois do pecado de Adão e Eva, perdeu o jardim do Éden, porque Deus expulsou de lá Adão e Eva, tratou com eles, não é? Tratou com eles, e depois de tratar com eles, matou um cordeiro, que eu já falei isso aqui, não sei se vocês lembram, que Deus pegou um animal lá, que a Bíblia não fala o tipo de animal, mas inocente, que não tinha nada a ver com o pecado de Adão e Eva, tirou o couro e fez veste. Estava mostrando que o ser humano ia ser vestido de uma veste especial, que ali o ser humano estava nu espiritualmente, precisava ser vestido. Matou um animal inocente, da pele do animal fez veste para Adão e Eva. Aquele sangue do animal inocente foi derramado. Assim seria também o sangue de Jesus derramado em favor da humanidade. Então tratou com eles, mas expulsou eles do jardim do Éden. Eles perderam a comunhão, eles perderam a inocência, perdeu o jardim do Éden. Aí a gente começa a ver, à luz da Bíblia, coisas perdidas. Você vai encontrar com Saul procurando a jumenta que seu pai quis, que perdeu, mas achou. E quando achou foi uma grande alegria. Você vai ler a história de Reis, 2 Reis capítulo 6. Você vai ver Eliseu, né, meu xará e os demais profetas da escola de profeta do tempo de Eliseu, que foram cortar madeira para construir, aumentar, alongar lá o salão onde se reuniam os profetas. Quando foi cortar, o machado saiu do cabo, perdeu o machado. Mas Eliseu foi lá e, com um jeito especial, com o poder de Deus, um milagre através de um pedaço de lenha, fez o machado flutuar. O que estava perdido foi achado e trouxe grande alegria. O que mais que a Bíblia diz de coisas perdidas? Se você encontrar, lê as histórias de Crônica e de 1 Reis, de 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, você vai encontrar a história do rei Josias, que começou a reinar com 8 anos de idade. Aí o povo estava disperso, faltava alegria da palavra, faltava a ministração da palavra, a palavra sumiu, a palavra ficou perdida no reino, no meio do povo. Mas um certo dia, quando Josias foi restaurar a casa do Senhor, acharam o livro da lei perdido. E trouxe, foi uma grande alegria. O que estava perdido, que era a ministração da palavra, o livro não foi mais ministrado, perderam a palavra, foi achado, trouxe, depois que achou, e começou a ministrar, e trouxe uma grande alegria lá no reino de Josias naquele tempo. O que mais que se perdeu? A Bíblia diz no Salmo 51, quando você pega o Salmo 51, que te leva para 1 Samuel, a história de Davi quando pecou de uma maneira tão especial que você conhece, todos nós conhecemos, que não precisa descer pano de fundo da teologia aqui para você, porque você conhece essa história. Deus perdoou, falou que seria perdoado, mas a espada nunca afastaria da sua casa. Mas Davi perdeu uma coisa muito importante, aliás, duas. Quando você pega o Salmo 51, versículo 9, o versículo 10, versículo 11, está Davi orando naquele salmo, pedindo: Senhor, não retira de mim o teu espírito, torna da minha alegria da salvação. Ele tinha perdido o quê? A comunhão com o Espírito Santo, e tinha perdido a alegria da salvação. Irmão, é triste, o pecado tem roubado isso de muito crente, aquela presença do Espírito Santo na sua vida. Perderam, não fala mais em língua estranha, não sente mais a presença do Espírito Santo, não sente mais a alegria da salvação. Mas nessa noite, quem sente a alegria
da salvação, faça assim com o Senhor, em nome do Senhor. Aí Davi viu que não dava, meu amado, para viver sem a presença do Espírito Santo. Ele viu que não dava para viver sem a alegria da salvação. Ele orou: Senhor, torna-me da alegria da salvação. Ele tinha perdido, mas nessa noite quem perdeu a alegria da salvação vai achar, porque Jesus veio para restaurar isso aí na vida das pessoas. Alegria da salvação. Pastor, o que mais que se perdeu que precisa ser achado? Aí você vai para a parábola de Lucas, que desce de Jesus 3 parábolas. A parábola da dracma perdida dentro de casa. Eu costumo falar, pastor Jorge, que essa parábola é uma parábola que traz assim uma reflexão pessoal de cada cristão. Quantas pessoas que estão dentro do seu segmento religioso estão perdidos, são moedas de valor que perdeu-se dentro de casa. É preciso fazer como aquela mulher: varrer, limpar, caçar, procurar até achar. Tem pessoas que estão dentro das nossas igrejas que estão perdidos espiritualmente e que precisam ser achados através da palavra, através do ensinamento. Procurar até achar, fazer como aquela mulher. E quando a mulher achou aquela moeda perdida, ela fez uma grande festa. O que mais que se perdeu? A ovelha era 100, uma delas saiu do aprisco, e Jesus contou a história que o pastor deixou as 99 e foi procurá-lo até achar, e quando achou, ferida, gemendo, colocou em seu ombro e trouxe com muita alegria para o aprisco. O que mais que se perdeu? O filho pródigo que saiu da casa, como já foi mencionado aqui nessa noite, saiu, perdeu tudo, deixou de ser abençoado. Mas quando ele reconheceu que longe da casa do pai não dava, sem a presença do pai não dava, e longe de tudo tinha perdido tudo, ele lembrou e arrependeu, reconheceu: levantar-me-ei e irei ter meu pai. O pai nunca desprezou. O pai sempre tinha a esperança de encontrar esse filho ou desse filho voltar. E quando voltou, o pai fez uma grande festa, colocou anel, colocou veste nova, calçado novo, mandou matar bezerro e disse: esse é o meu filho que estava perdido e agora foi achado. O que mais que se perdeu à luz da Bíblia? Porque Jesus veio se buscar e salvar o que se havia perdido. O que mais que se perdeu? Com o pecado de Adão, fechando, globalizando, falando aqui uma palavra no global, toda a humanidade ficou perdida. Toda a humanidade ficou destituída da glória de Deus, afastada como ovelha longe do aprisco. Todo ser humano precisava do amor de Deus, aquele de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas deu o Filho para que tenha através dele a vida eterna. Eu costumo dizer que Maria, Pedro, João, José, todos de Adão para cá, todos carecem de ser achado, resgatado, comprado, redimido, santificado, purificado com o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Todos precisam aceitar Jesus como Salvador, porque todos que ainda não aceitaram Jesus estão perdidos, mas Jesus veio para cumprir duas coisas importantes. Primeiro, desfazer de toda a obra do diabo. Segundo, reconciliar a humanidade novamente com Deus através da sua morte, da sua ressurreição e do seu sangue derramado. Quem aqui foi resgatado, levante a sua mão. Eu fui achado, diga para o seu irmão: eu fui achado. Eu estava perdido, mas Jesus me achou.
aquele fervor, aquela vontade de estar na igreja, aquela vontade de servir, ser servo, voltar a ser avivado na nossa vida. Buscar e salvar o que se havia perdido. Essa casa aqui foi construída para isso, para agregar aqui pessoas que estavam perdidas, que foi resgatada. E juntos jubilamos e agradecemos a Deus pelo teu grande amor. Quero voltar para Marcos capítulo 9. Por que Marcos capítulo 9? Porque Marcos capítulo 9 revela uma necessidade da humanidade. Todo ser humano tem essa necessidade. O jovem rico que foi ter com Jesus. Olha a pergunta do cidadão: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Olha que coisa interessante. Todo ser humano sabe que existe uma eternidade. Todo ser humano tem um instinto dado por Deus para adorar o Deus verdadeiro. Todo ser humano sabe que veio do pó e para o pó voltará. E que essa casa que Paulo chama em 2 Coríntios capítulo 5, tabernáculo, aonde mora o homem interior, que é a alma e o espírito, um dia vai para uma eternidade. E esse cidadão sentiu uma necessidade, cercado de tantas coisas, terrenalmente falando, ele, abençoado da sua vida, um dia aquela lacuna, aquele buraco, como diz alguém, para ser preenchido, que precisa ser preenchido, saber sobre a eternidade, ele pergunta: o que farei para mim herdar a salvação? O que farei? Tem muitas pessoas que querem ir para a eternidade, mas não sabem como fazer. Aí você vai pregar para as pessoas dizem: ah, pastor, não fumo, não bebo, eu não xingo, eu não mato, eu não faço, e começa a ter essa opção de coisa. Acha que ser um bom cidadão está salvo. O que farei? Aí Jesus conversa com esse rapaz e começa a fazer algumas perguntas. E quando fez algumas perguntas, Jesus fechou, dizendo: falta-te alguma coisa. Eu achei interessante. O que faltava naquele rapaz? Primeiro, ele conhecia a lei. Ele era um cidadão que desde a sua infância, porque ele diz: desde menino eu fui ensinado sobre os 10 mandamentos. No contexto dos hebreus, as crianças desde novinho, desde tenra idade, já começaram a ser ensinado a lei. Ele era um religioso. Vou repetir: ele era um religioso. Ele conhecia as leis. Ele citou os mandamentos com maior facilidade para Jesus. O que faltava nele? Primeiro, ele conhecia a lei, mas não conhecia a graça. Repete comigo: conhecia a lei, mas não conhecia a graça. Quem era a graça? Jesus. Eu costumo dizer, irmãos, que para ser salvo não basta conhecer a Bíblia. Tem muita gente que conhece a Bíblia de capa a capa. Você vai conversar com ele, ele conhece a Bíblia. Você tem que tomar cuidado, porque ele conhece tanto a Bíblia que está sujeito a você ficar envergonhado se você não conhecer. É religioso. Mas ser religioso, conhecer Bíblia, não leva para ninguém para o céu. Vou dar um exemplo aqui, me desculpa aqui um tom forte um pouquinho. Eu costumo dizer que até o diabo conhece Bíblia. O diabo citou Bíblia para Jesus. Citou o Salmo 91 direitinho para Jesus. Até o diabo conhece Bíblia. Conhecer Bíblia, ler a Bíblia de capa a capa, isso não leva ninguém para a eternidade. Ser religioso, quando você vai pregar para as pessoas: eu sou da religião tal, não vou falar aqui a nomenclatura. Ah, eu sou da religião tal.
ser religioso não quer dizer que você vai para a eternidade. Religião não salva ninguém. Conhecer Bíblia não salva ninguém. O que salva é reconhecer a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus e aceitar Ele como Salvador da sua vida. Vou dar um exemplo de um grande religioso que não era assembleano, que não era batista, que não era metodista e que não era outras demais igrejas que você conhece, que não frequentava outras demais igrejas que você conhece. O Cornélio, de Atos capítulo 10, era um religioso que ele orava e Deus recebia essa oração. Era um religioso que ele dava a sua esmola porque Deus vê a intenção, e a intenção dele era boa, e Deus aprovava a maneira que ele dava a esmola. Era um religioso, ele em sua casa, se olhava para ele assim, ó, é um crente, mas precisava de uma coisa, de ele conhecer o plano da salvação, o grande amor de Deus. Foi onde que Deus começou a trabalhar na vida de Pedro, que era um judeu muito enjoadinho também, que vivia muito agarrado com as leis daquele tempo. Quando ele estava lá no terraço da casa orando, Deus manifestou em visão, né, sal atado em 4 pontas, cheio de animais de tudo quanto é tipo. E Deus fala com ele: mata e come. Aí Pedro vira para o Senhor: mas nunca comigo isso imunda, porque aqueles animais, no contexto dos hebreus, segundo a lei, não podiam comer. Aí Deus fala com ele assim: não faça imundo aquilo que eu purifiquei. Estamos falando do contexto dos gentios que precisavam de ouvir. E Cornélio era um gentil abençoado, mas precisava saber de Jesus. E quando Pedro foi para a casa de Cornélio, obedecendo a visão de Deus, o mandato de Deus, chegou lá, falou de Jesus. Cornélio aceitou Jesus, ele e a sua família, e logo após foi batizado no Espírito Santo. Não adianta ser religioso, tem que aceitar Jesus, tem que deixar Jesus pegar o que farei para mim, ter a vida eterna. Não basta ser religioso e conhecer a Bíblia. Aquele rapaz era religioso, mas faltava conhecer Jesus como Salvador. Segundo, o que faltava mais naquele rapaz? Aquele rapaz era rico, terrenalmente falando, mas era pobre espiritualmente. Aquele rapaz tinha várias herdades. Era um homem conhecido da sociedade, era poderoso, era rico. Aí ele tinha riqueza terrenal, mas não tinha uma riqueza aonde todos nós estamos aguardando o dia que hoje o pastor aqui falou, que não me lembro, quando Paulo de Jesus, a nossa esperança de vida eterna, preparou para nós lá, e nós vamos para lá onde o ladrão não entra, onde a ferrugem não traz, né, não vai corroer, aonde não acontece lá. Quem está esperando a riqueza do céu aqui, levante a sua mão em nome do Senhor Jesus Cristo. Era rico terrenalmente, mas era pobre espiritualmente. Ele precisava conhecer sobre a riqueza eterna. Faltava falar para ele sobre o tesouro que está preparado. Era rico, mas era pobre espiritualmente. O que faltava mais daquele rapaz? Aquele rapaz teve uma aula com Jesus. Jesus disse: você quer me seguir? Você quer saber sobre a eternidade? Você quer saber sobre o céu? Deseja ir para lá? Quero. Então vou fazer o seguinte, rapaz. Esse desejo é muito grande. Vende tudo que você tem, reparte com o pobre e vem e segue mim. Aí o negócio ficou estreito. Tem muita gente que quer ir para o céu, mas é agarrada com as coisas terrenais. Diga para alguém: não deixa as coisas terrenais te embaraçar. Vai. Deixa. Tem gente que fala que ir para o céu aí, mas está agarradinho com os bens terrenais. E quando fala que vai morrer, ele começa a orar no monte. Manda não, Jesus, não é agora não. Aí o rapaz queria ir para o céu, mas o essencial, Jesus disse: eu vou provar esse camarada aqui. Jesus não precisa da riqueza dele, né? É o dono do ouro
e da prata. Rapaz, vende tudo e reparte com o pobre. Aí Jesus descobriu nele uma coisa que muitas pessoas precisam saber. O camarada era egocêntrico. O camarada só pensava nele. Não tinha amor com o próximo. Vende tudo, rapaz. Reparte com quem tem necessidade. Quem quer ir para o céu tem que saber amar o seu próximo. Quem quer ir para o céu tem que repartir alguma coisa. Quem quer ir para o céu tem que aprender a amar. Eu fico muito triste. Aqui não acontece isso. Não tem algumas igrejas que você faz o social para ajudar alguém com a cesta básica. O que mais os crentes que dizem que tem amor conhecem é macarrão com a data de validade vencida e cheio de bichinhos. Aí Deus fala: eu amo a Deus, eu amo meu Deus. Quando pega não é? Que Jesus quer ver, quer ir para a eternidade, então reparte, rapaz, mostra o seu amor com o seu próximo. Você tem e ele não tem. Aí o cidadão engasgou. Aí o cidadão não queria saber sobre a eternidade. Aí o cidadão entristeceu. Ele tinha tudo, mas era egocêntrico. Diga para alguém do seu lado: você precisa amar o seu próximo. Pensar mais no seu próximo, na salvação dele, no bem-estar dele. Você, como crente, precisa saber amar. Porque Paulo diz, pastor Jorge, eu acho interessante que na igreja primitiva é uma igreja que tinha os dons espirituais, os dons todos espirituais, todos os dons espirituais. A igreja primitiva tinha. Falava em língua estranha, pulava e profetizava e todos os dons espirituais. Aí Paulo começou a olhar e Paulo começou a trabalhar e ver que no meio deles eles eram espirituais, mas faltava uma coisa. Pegou 1 Coríntios capítulo 13 e chamou, escreveu aquela carta e disse assim: ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, seria como um sino que tine. Aleluia. Quem quer ir para a eternidade com Deus aqui? Eu disse assim: eu te amo de verdade. Se precisar de mim, pode contar comigo. Voltar ao primeiro amor, gente. Voltar ao primeiro amor. Vai, vem tudo e reparte com o poder do amor. Quero ver se você ama, quer ir para o céu? Então vai lá. E o cidadão não quis dar no eternidade. Tremendo Deus. Agora ninguém fala em língua estranha. Agora não vê ninguém pulando da cadeira e dizer: isso é Deus. Aí o outro fica com a cabecinha assim balançando: é verdade, Jesus. Olha o sorrisinho, ó. Poderoso Deus. O que faltava mais naquele rapaz que ele não tinha? Vou encerrar. Era 15 para as 10. O que faltava mais? Ele tinha um nome na sociedade. Era conhecido. Bom cidadão. O nome dele era respeitado, mas não tinha o nome escrito no livro. Tem muita gente que tem nome aqui, mas não tem nome lá. Quem tem nome escrito lá, levanta sua mão para me ver aqui. Jesus disse, a igreja, as 7 igrejas da Ásia Menor, chegou e disse assim, sempre falava assim, João fala, quem vencer? Aí ele disse, quem vencer? Darei um maná escondido, e darei também uma pedrinha branca, e nessa pedrinha, um novo nome escrito. Lá não vai ser Eliseu, lá não vai ser Jorge, lá não vai ser João, lá não vai ser Maria. Vamos receber. Quem quer vencer pela fé, levante a sua mão assim. Diga para alguém no seu lado, irmão, pela fé que a gente vai vencer, vai. Diga, levanta a cabeça, vamos lá. Vamos mais um pouquinho, porque está próximo o arrebatamento. E quem vencer? Aleluia! Vai receber um maná escondido e uma pedrinha, e nessa pedrinha um novo nome.
Aleluia. Olha para o seu lado da direita ou da esquerda e vê se tem alguém que não aceitou Jesus ainda, ou que está longe da casa do Senhor. Olha aí, você conhece alguém? Se você não conhece, pergunte aí. Você já tem o seu nome escrito no livro da vida? Vai lá. Aí fora também, em nome do Senhor. É hora da igreja, irmão. Está aqui glorificando, mas também orando para que o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça, venha convencer. E que nessa noite, pelo menos uma alma, ou no final dessa festa, pelo menos uma alma que estava perdida, seja achada aqui. Para que haja. Faz o apelo, pastor.